Bem-vindo ao canal Enfermagem em Áudio. Hoje faremos a leitura da Resolução COFEN número 710 de 2022, que atualiza a norma técnica referente à atuação da equipe de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células, e dá outras providências. Artigo 1º, aprovar a norma técnica da atuação da equipe de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células. Artigo 2º, no âmbito da equipe de enfermagem, atuam no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, respeitadas as competências do seu grau de habilitação. Artigo 3º, a anotação de responsabilidade técnica é obrigatória, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, de cada serviço do Sistema Nacional de Transplantes, por enfermeiro especialista, lato ou estrito sensu na área de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células ou que tenha experiência comprovada na área de pelo menos 5 anos. Artigo 4º, no âmbito da equipe de enfermagem, compete privativamente ao enfermeiro planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ações do técnico de enfermagem prestadas ao doador vivo ou falecido, seus familiares e ao receptor, bem como ao material biológico para fins de transplante. Parágrafo único. A entrevista familiar, com a finalidade de doação de órgãos, tecidos e células, compete privativamente ao enfermeiro. Artigo 5º, compete privativamente ao enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem. Parágrafo 1º, revogado por via judicial. Parágrafo 2º, banco de tecidos musculoesqueléticos, banco de pele de origem humana e banco de tecidos cardiovasculares realizar avaliação do doador, retirada do tecido e processamento, desde que tecnicamente habilitado, seguindo as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes. Parágrafo 3º, banco de sangue de cordão umbilical e placentário realizar coleta de sangue do cordão umbilical e placentário e rotulagem. Parágrafo 4º, havendo necessidade de reconstituição do corpo, cabe ao enfermeiro a realização dos procedimentos necessários, incluindo a sutura. Artigo 6º, assistência de enfermagem no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células, deve seguir protocolos institucionais, baseados em evidências científicas, conforme legislação vigente. Artigo 7º, as instituições terão o prazo de 6 meses, a partir da publicação desta resolução, para adequação. Artigo 8º, cabe aos conselhos regionais de enfermagem adotarem as medidas necessárias para fazerem cumprir esta resolução, visando a qualidade e segurança aos doadores, seus familiares e receptores no processo de doação, captação e transplante de órgãos, tecidos e células. Artigo 9º, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. E para você que continua por aqui, eu quero destacar alguns pontos importantes do Manual de Doação e Transplantes. Os tempos de isquemia, que se iniciam na remoção do órgão e vão até o término do implante, figura 4, são divididos em tempo de isquemia quente inicial, tempo que vai do clampeamento da aorta, no caso do doador falecido, ou da artéria do órgão a ser removido, artéria renal, por exemplo, no caso de transplante renal com doador vivo, até o início do resfriamento do órgão com o começo da infusão da solução de preservação a 4 graus Celsius. Geralmente vai de 0 a 10 minutos. Tempo de isquemia fria, tempo que vai do início da infusão da solução de preservação até a retirada do órgão da embalagem onde está preservado para o implante. Tempo de isquemia quente final ou de anastomose, tempo que vai da retirada do órgão da embalagem e início das anastomoses dos vasos sanguíneos até a liberação dos clamps. Nesses vasos, com a retomada da circulação no órgão. Os tempos de isquemia devem ser minimizados para reduzir a lesão de isquemia e reperfusão e melhorar os resultados dos transplantes. Detecção de potenciais doadores. Quem são? Os pré-requisitos para identificar os potenciais doadores são: coma de causa conhecida, coma profundo, de grau 3 na escala de Glasgow, no ventilador, sem respirar. Onde estão? Em unidades que possuem ventiladores mecânicos como UTIs, emergências, salas de recuperação ou unidades de pronto atendimento, UPAs. Como detectar? Através de duas maneiras: via administrativa, controle diário das internações e laudos de TC, formativa, contato diário do coordenador com as unidades que podem gerar esses potenciais doadores, por visita, que é mais eficaz, ou por telefone. Diagnóstico de morte encefálica. A morte encefálica é uma situação clínica em que, devido a uma lesão irreversível do encéfalo, o paciente apresenta coma reativo, apneia, ausência de reflexos do tronco cerebral. Em resumo, a perda irreversível da consciência e da capacidade de respirar.
Pela legislação brasileira e por resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, são necessários 2 testes clínicos com intervalo de tempo, dependendo da idade do potencial doador, 6 a 48 horas, realizados por 2 médicos, não envolvidos com equipes de remoção ou transplante, e um deles neurologista ou neurocirurgião, um teste complementar que prove a completa inatividade encefálica. Os familiares devem ser avisados do início do protocolo e podem designar o médico de sua confiança para acompanhar a realização dos exames e devem ser formalmente comunicados quando o diagnóstico da morte encefálica estiver completo. Assim que for concluído o diagnóstico da morte encefálica, a central de transplantes deve ser notificada e receber a documentação. Entrevista familiar. A decisão sobre a doação é dos familiares. Podem autorizar a doação os parentes de primeiro ou segundo grau ou cônjuges, na presença de 2 testemunhas. As pré-condições exigidas para a entrevista familiar são: confirmação do diagnóstico de morte encefálica, comunicação prévia do diagnóstico de morte encefálica pelo médico plantonista ou assistente aos familiares. Se não for autorizada a doação, comunicar à equipe responsável que suspenderá a ventilação mecânica. Evoluir no prontuário o resultado da entrevista. Comunicar à central de transplantes para encerrar o processo. Se a doação for autorizada, preencher e ler o termo de autorização. Coletar assinaturas dos familiares responsáveis e das testemunhas. Enviar o termo de autorização para a central de transplantes. Avaliação do potencial doador. A avaliação clínica, laboratorial e de imagem do potencial doador tem como objetivos: a. Afastar qualquer doença do potencial doador que possa ser transmitida ao receptor, como infecção ou neoplasia. B. Determinar a viabilidade dos órgãos e tecidos. Manutenção do potencial doador é realizada durante todo o processo, desde a identificação do potencial doador até o ingresso no centro cirúrgico. A morte encefálica implica na imediata e progressiva deterioração de todas as funções orgânicas. A parada cardíaca, por impossibilidade de manter os parâmetros hemodinâmicos, ocorre geralmente em 24 a 72 horas. Para evitar a parada cardíaca e manter condições adequadas dos órgãos passíveis de doação, é preconizado o monitoramento cardíaco contínuo, da saturação de O2, da pressão arterial, da pressão venosa central, do equilíbrio hidroeletrolítico, do equilíbrio ácido-básico, do débito urinário, da temperatura corporal. As principais medidas utilizadas na manutenção dos potenciais doadores, assim como os objetivos com os parâmetros considerados como adequados, regra do 100, podem ser vistos na figura 3. Aspectos logísticos. Esta etapa exige agilidade e organização para que o mais rápido possível, após a autorização familiar, possa ser iniciada a cirurgia de remoção dos órgãos e a posterior entrega do corpo à família ou liberação para o Instituto Médico Legal, IML. O tempo recomendável para as etapas da logística e da remoção está apresentado na figura 4. Ideal, até 12 horas e aceitável, até 18 horas. Os órgãos e tecidos são removidos na seguinte sequência: coração e pulmões, fígado, pâncreas, rins, enxertos vasculares, córnea, pele e outros tecidos. Durante a remoção, os órgãos são perfundidos com solução de preservação adequada e, após, são acondicionados em recipientes apropriados, a fim de serem transportados para os hospitais de transplante e bancos de tecidos. A alocação dos órgãos e tecidos é de responsabilidade da Central de Transplantes do Estado, onde estão armazenadas as listas de espera. Os critérios para alocação são determinados pelo Sistema Nacional de Transplante, através de portarias ministeriais. Os critérios para alocação são específicos para cada órgão ou tecidos e baseiam-se principalmente na gravidade, na compatibilidade imunológica e no tempo de espera. São também importantes as compatibilidades de peso, alocação de coração e de diâmetro da caixa torácica, alocação de coração, o diagnóstico de morte encefálica. A morte encefálica, MI, é definida como a completa e irreversível perda das funções cerebrais e do tronco encefálico. Trata-se da morte do indivíduo e, em função disso, torna-se de extrema importância diferenciá-la do coma ou estado vegetativo persistente, no qual pode haver recuperação neurológica em menor ou maior grau, o que definitivamente não ocorre na MI. As principais causas de morte encefálica são traumatismo crânioencefálico, TCE, acidente vascular encefálico, AVE, encefalopatia anóxica pós-parada cardíaca, tumores e infecções do SNC. Quais profissionais devem fazer o diagnóstico? 2 médicos não membros de equipes de transplante, sendo um deles com título de especialista em neurologia ou neurocirurgia. Em quais pacientes o diagnóstico deve ser considerado?
Considerar o diagnóstico de MI em pacientes com 37 semanas de idade gestacional ou mais e maiores de 7 dias de vida, que estejam em coma Glasgow 3 com pupilas fixas, sem fotorreação, em ventilação mecânica e que tenham a causa do coma bem definida. O diagnóstico deve ser feito, independentemente da possibilidade de doação. O diagnóstico de morte encefálica no Brasil compreende uma avaliação clínica imprescindível, que inclui avaliação de pré-requisitos, exclusão de fatores de confusão e 2 testes clínicos, e uma confirmação gráfica através de um ou mais exames complementares. Suspender todos os sedativos e aguardar 4 a 5 vezes a meia-vida do fármaco para iniciar os testes clínicos. Esperar entre 6 e 48 horas e repetir os testes clínicos, sendo esse intervalo variável de acordo com a idade do indivíduo. Todos os testes devem ser repetidos, inclusive a apneia. Manutenção do potencial doador. A manutenção do potencial doador é, em última análise, a continuidade do tratamento do paciente em estado crítico, promovido antes do diagnóstico de morte encefálica. Cuidados e monitorização. O potencial doador de órgãos deve receber todos os cuidados de um paciente internado em uma unidade de terapia intensiva. Sondas e cateteres inseridos em condições não ideais, tratamentos desnecessários, como a administração de sedativos, de manitol, de diuréticos, devem ser interrompidos. Linhas para monitorização de pressão arterial devem ser inseridas em membros superiores, evitando erros de leitura ocasionados pela manipulação da aorta abdominal na abordagem cirúrgica. Linhas de acesso venoso não devem ser inseridas pela veia femoral pelo risco de trombose da veia ilíaca, aumentando o risco de embolia pulmonar, principalmente após manipulação cirúrgica. Sondagem nasogástrica deve ser realizada para esvaziamento do estômago e prevenção de aspiração. Os seguintes parâmetros devem ser aferidos em um potencial doador de órgãos: temperatura corporal central, frequência cardíaca por monitorização eletrocardiográfica contínua, pressão arterial por catéter arterial, pressão venosa central, saturação de oxigênio arterial e débito urinário. Inicialmente, além da monitorização padrão de unidade de terapia intensiva, os candidatos à doação cardíaca podem ser melhor avaliados por ecocardiografia, com o objetivo de identificar anomalias estruturais que impossibilitem o transplante e estabelecer a fração de ejeção. Entretanto, a doação cardíaca não deve ser excluída com base somente na ecocardiografia inicial. Os corações dos pacientes jovens podem recuperar a função ventricular ainda no doador ou no período pós-transplante. Os exames laboratoriais também devem ser solicitados rotineiramente, com algumas variações conforme a rotina de cada unidade ou alguma condição específica do potencial doador. Recomenda-se controle de gasometria arterial, glicemia e eletrólitos a cada 6 horas, dosagem de creatinina, ureia, enzimas hepáticas, bilirrubinas, CKMB a cada 24 horas, e controle de hematócrito, hemoglobina, plaquetas, provas de coagulação basais na vigência de sangramentos. Urocultura e 2 hemoculturas devem ser coletadas na abertura do protocolo de MI e outros culturais conforme os achados clínicos. Radiografia de tórax com volume corrente de 12 ml/kg deve ser realizada a cada 24 horas, ou antes se houver suspeita de piora clínica. A broncoscopia deve ser feita em todos os potenciais doadores de pulmão. Objetivos terapêuticos na manutenção do potencial doador. Frequência cardíaca, 60 a 120 bpm. Pressão arterial média, maior ou igual a 65 mmHg e menor que 95 mmHg. Pressão venosa central, 4 a 8 mmHg. Débito urinário, 1 a 3 ml/kg/H. Temperatura corporal, 35 graus Celsius, ideal entre 36 graus Celsius e 37,5 graus Celsius. Pressão parcial de oxigênio arterial, maior ou igual a 90 mmHg. Saturação de oxigênio arterial, maior ou igual a 95%. Fração de ejeção, maior que 50%. pH arterial, maior que 7,2. Glicemia, 180 mg por decilitro. Sódio sérico, 130 a 150 ml. Uso de doses baixas de vasopressores. Desde o início do manejo do potencial doador, recomenda-se tomar medidas de prevenção da hipotermia, pois esse quadro é de difícil reversão. Tais medidas incluem o aquecimento do ambiente e do leito do potencial doador, o uso de mantas térmicas,
o aquecimento de gases no ventilador mecânico, entre 42 graus Celsius e 46 graus Celsius, e a infusão de líquidos aquecidos a 43 graus Celsius, responsáveis por autorizar a doação de órgãos atualmente. O consentimento informado familiar é a única forma de autorização para a doação de órgãos no Brasil. A Lei nº 10.211 de março de 2001 determina que a doação de órgãos e tecidos de pessoas falecidas dependerá exclusivamente da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, subscrito por duas testemunhas presentes na constatação da morte. A figura 3 mostra quais são os parentes de primeiro e segundo grau que podem autorizar a doação, além do cônjuge ou companheiro. Nos casos de paciente menor de 18 anos, é necessária a autorização por escrito do pai e da mãe quando o nome dos dois constar na certidão de nascimento. Quando o registro for realizado somente por um dos pais, o nome que constar na certidão de nascimento será o responsável pela doação. Se por qualquer motivo um deles não estiver presente, se faz necessária a autorização judicial. Um dos pais assina o termo de autorização para a doação e se encaminha uma solicitação ao juiz para a realização da doação. Nos casos de falecimento de um dos pais, a autorização pode ser feita somente pelo responsável presente. Tempo máximo após a morte para utilização em transplante. Quando os órgãos de um doador devem ser retirados? Ainda com o coração do doador batendo, coração e pulmão são o que menos tempo podem esperar. O intervalo máximo entre a retirada e a doação não deve exceder 4 horas, mas o ideal é que as duas cirurgias sejam realizadas quase que ao mesmo tempo. Fígado. O órgão resiste até 24 horas fora do organismo. Rim, fila de espera e também é bastante resistente se comparado a outros. A espera pode ser de 24 a 48 horas. Pâncreas. Como no caso do coração e do pulmão, as cirurgias de retirada e doação têm de ser feitas quase que simultaneamente, até 6 horas depois que o coração parou. Córnea, fila de espera, um dos tecidos mais resistentes. Pode permanecer até 14 dias fora do organismo, desde que mantida em líquidos apropriados para sua conservação. Deixe aqui nos comentários qual a próxima lei você quer ouvir. Até mais!